Eu sou Breno Altman, diretor editorial do site Opera Mundi. Eu queria convidar vocês a assistirem os vídeos do Opera Mundi no nosso canal do YouTube. Também aproveito para chamá-los a assistir esses mesmos vídeos na TV 247, que é nosso grande parceiro nessa batalha por uma comunicação independente e verdadeira em nosso país. Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Nacional. O tema de hoje: qual o cenário depois do Intercept e da greve geral? Bom, tivemos uma semana quente no Brasil, uma semana de acontecimentos políticos importantes e velozes. A semana começou no domingo passado, dia 9 de junho, com as retumbantes revelações publicadas pelo Intercept, com as mensagens entre o ex-juiz Sérgio Moro e o chefe dos procuradores da Força Tarefa na Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol, com essas mensagens sendo tornadas públicas pelo site The Intercept Brasil, liderado por Glenn Greenwald. Essas mensagens marcaram o cenário político ao longo da semana. Elas significaram uma mudança importante no cenário político. Por que significaram essa mudança? Porque as mensagens afetam gravemente um dos pilares da ofensiva conservadora que se iniciou em 2015, no início de 2015. Ofensiva conservadora que conseguiu derrubar a presidente Dilma Rousseff, criminalizar o PT e o ex-presidente Lula, afastando-o da disputa presidencial de 2018 e criando as condições para que um representante das forças mais reacionárias chegasse à presidência da República. A Lava Jato foi essencial nesta ofensiva. A Lava Jato foi fundamental para construir uma corrente de opinião pública, especialmente nas camadas médias, contra o Partido dos Trabalhadores, contra Dilma e Lula. A Lava Jato foi fundamental para enfraquecer as velhas instituições da Sexta República, da Constituição de 88, e abrir caminho para que as Forças Armadas voltassem a ter um peso significativo na vida do país. A Lava Jato foi fundamental para a narrativa de Jair Bolsonaro. E a Lava Jato, os setores do sistema de justiça que encarnam a Lava Jato, fazem parte da tríplice aliança do atual comando do bloco conservador. Quem compõe a tríplice aliança? Bolsonaro e seu clã, as Forças Armadas e os setores de justiça representados pela Operação Lava Jato. As mensagens tornadas públicas por Glenn Greenwald e o The Intercept abalaram a credibilidade do principal expoente da Operação Lava Jato, responsável pelas condenações falcatruas contra Lula. Estou aqui me referindo ao ex-juiz Sérgio Moro, atual ministro da Justiça do governo Bolsonaro. Moro ganhou o Ministério da Justiça e a promessa de uma vaga no STF exatamente em função do seu importantíssimo papel na eleição de Bolsonaro. É possível afirmar, com pouca margem de erro, que sem a Lava Jato, a saída Bolsonaro, a alternativa Bolsonaro, estaria condenada à derrota. A Lava Jato foi não o único elemento, mas um elemento fundamental para construir a trilha deste governo de extrema-direita que hoje comanda o Estado brasileiro. As mensagens publicadas pelo Intercept, ao abalarem a credibilidade de Sérgio Moro, ao oferecerem provas robustas de que o ex-juiz se comportou como chefe das investigações, provas robustas de que o ex-juiz operou em conluio com o Ministério Público,
que o ex-juiz, na verdade, era o chefe, o tutor, o maestro das investigações e da denúncia na Operação Lava Jato, rompendo com o princípio legal e com o princípio constitucional e legal da imparcialidade, da impessoalidade, provas robustas, portanto, de que Lula foi vítima de um crime de conspiração, que não teve direito ao devido processo legal. Essas provas robustas, repito, ao serem apresentadas de maneira tão clara e com o impacto que teve, pela primeira vez em anos, colocou a Operação Lava Jato na defensiva. Colocou os agentes da Operação Lava Jato na defensiva. Dividiu a imprensa corporativa, semeou confusão no bloco conservador, semeou dúvidas entre aqueles e aquelas que, de boa fé, haviam acreditado que a Operação Lava Jato se tratava de combate à corrupção e não de lawfare, de utilização política do sistema de justiça para derrotar, para afastar do cenário presidencial o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Essa conjuntura que se abriu com as revelações também cria um cenário mais favorável à situação específica do ex-presidente Lula. São vastos os setores no sistema judicial, inclusive, não apenas na academia, na imprensa, na sociedade, que analisam as mensagens e chegam à conclusão de que não há outro caminho que não o de anular o processo pelo qual o ex-presidente está condenado e preso pela Operação Lava Jato, o chamado processo do triplex. No próximo dia 25 de junho, a segunda turma da Corte Suprema, do STF, irá julgar um recurso apresentado pela defesa do ex-presidente ainda em novembro. O que esse recurso, um habeas corpus, diz? Que por conta da nomeação de Moro para ministro da Justiça de Bolsonaro, fica comprovado que Moro não era um juiz imparcial e que, portanto, Lula não teve direito a um julgamento justo. E assim sendo, em tendo sido violado o Código do Processo Penal, não restaria outro remédio, na opinião da defesa, que não a anulação do julgamento. Tudo voltaria a estaca zero e Lula deveria ser imediatamente libertado. Esse recurso, esse habeas corpus, foi apresentado em novembro. E agora, em junho, com as revelações do Intercept, as provas são imensamente maiores, concretas, irrefutáveis, de que Moro cometeu um crime de conluio, que Moro efetivamente não atuou com imparcialidade. E isso cria condições mais favoráveis para que o ex-presidente Lula tenha seu processo anulado e seja libertado. A quinta turma é composta por 5 ministros. 2 deles já votaram contra o habeas corpus. O ministro Fachin e a ministra Carmen Lúcia. É provável que outros 2 ministros votem favoráveis ao habeas corpus pelas posições que têm tornado públicas nos últimos tempos. Estou me referindo a Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Estaria, portanto, empatado em 2-2. O voto que decidirá na segunda turma seria o voto de Celso de Mello, o decano do STF, que, se pender para o lado de Fachin e Carmen Lúcia, manterá Lula preso e o julgamento válido. Mas, se girar para o lado de Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, o julgamento de Lula será anulado e ele será imediatamente libertado. É uma batalha decisiva, uma batalha política de grande importância, no qual há, evidentemente, um enorme jogo de pressões pela importância política dessa batalha. É evidente que, se o presidente Lula for libertado, a resistência ao bolsonarismo ganha outra amplitude, ganha uma voz, uma liderança que atinge todo o território brasileiro, que atinge a maioria do povo, que atinge as classes trabalhadoras, ganha uma outra pujança à resistência contra o bolsonarismo. É evidente que o capital financeiro,
os núcleos mais reacionários das Forças Armadas, o governo Bolsonaro, os setores mais reacionários do Congresso, é evidente que esses setores não desejam a libertação de Lula e pressionarão ao máximo a Corte Suprema para manter Lula preso ao arrepio da lei, se necessário for. Por outro lado, o crescimento da resistência popular, o crescimento da campanha Lula Livre, as manifestações de estudantes e professores no dia 15 e no dia 30 de maio, a greve geral do dia 14 de junho, com a classe trabalhadora entrando em cena na defesa de seus interesses, tudo isso vai criando um clima que também estabelece pressão sobre a Corte Suprema. E as revelações do The Intercept deixam muito claro o papel de Sérgio Moro, deixam muito claro o papel do Ministério Público, e isso faz até mesmo com que meios de comunicação vinculados à direita passem a investigar os crimes cometidos por Sérgio Moro, passem a questionar fortemente a Lava Jato, e isso também cria um ambiente que pressiona o STF para uma decisão de aceitação do habeas corpus e uma decisão de anulação do julgamento do ex-presidente Lula. É um conflito, um confronto de forças que será expressado na decisão que o STF, que a segunda turma do STF virá a tomar no dia 25 de junho. Guardem essa data, ela é decisiva para a conjuntura política que vive o país. Como também foi decisiva, foi muito importante a greve geral do dia 14 de junho. O que nós temos assistido desde o dia 15 de maio, quando os estudantes e professores foram massivamente às ruas pela primeira vez, é a ampliação e o aprofundamento da resistência popular ao bolsonarismo. A resistência popular vai ganhando mais musculatura, vai ganhando mais corpo. E quando a classe trabalhadora recorre à greve geral, ela entra em cena e dá outra cor, dá outra força a essa resistência que teve como seu destacamento de vanguarda, teve e tem como seu destacamento de vanguarda os estudantes e os professores. O bolsonarismo é questionado nas ruas, o bolsonarismo é questionado nos locais de trabalho e moradia e estudo. O bolsonarismo passa a ter uma oposição de massas, e essa oposição de massas é o único caminho que poderá permitir às forças de esquerda construírem uma alternativa própria, uma alternativa viável de governo e poder contra o que representa a extrema-direita, encarnada por Bolsonaro, e a direita tradicional, representada pelos velhos partidos da burguesia, MDB, PSDB, DEM e outras agremiações menores. É a mobilização de massa que permitirá, ou que poderá permitir às forças progressistas terem seu próprio caminho, terem seu próprio programa, criarem uma saída democrática à crise que rompa com o programa neoliberal e que rompa com o governo oligárquico e reacionário que hoje comanda o país. Por seu lado, Bolsonaro dá sinais de que pretende enfrentar o crescimento da resistência popular, que pretende enfrentar a possibilidade de libertação de Lula com um endurecimento do regime político. Na mesma semana em que o Intercept veiculou as mensagens entre Moro e Dallagnol, na mesma semana em que ocorreu a greve geral do dia 14 de junho, o presidente Jair Bolsonaro recompôs o seu governo. O presidente Jair Bolsonaro conseguiu um novo pacto entre os militares e o bolsonarismo ideológico. Foi afastado do governo Santos Cruz, o mais moderado dos generais reacionários. Em seu lugar, assumiu o general Ramos, general da ativa, general de exército, última escala do oficialato, general que comandava o Sudeste, o antigo Segundo Exército, e que passa a ocupar o lugar de Santos Cruz. O general Ramos é conhecido por suas posições ultra-reacionárias, por suas posições neofascistas e por seu convívio e aliança históricos com Jair
Bolsonaro. São amigos e companheiros de longa data, partilham das mesmas ideias e dos mesmos valores. O núcleo militar pendeu à direita, aproximou-se do bolsonarismo ideológico e começa a ser urdido no interior do governo uma alternativa de força ainda não bem descrita e para a qual não se sabe se haverá ou não, do ponto de vista das forças reacionárias, apoio suficiente. Mas são claros os sinais de que Bolsonaro se aproxima de uma tentativa, se aproxima de um caminho que poderá levar à aceleração da substituição do regime político no Brasil, de um regime corrupto e colapsado de democracia liberal para um regime de força, um regime bonapartista, um regime policial que busque romper o cerco para a implantação do programa neoliberal através da força, através da repressão, através do aprofundamento da perseguição política, através da asfixia financeira dos sindicatos, através de prisões e processos, através da exclusão da participação popular nas instituições do Estado, através da perseguição do pensamento livre nas universidades e assim por diante. Esses são os sinais emitidos pelo governo Bolsonaro. A única possibilidade de deter o governo Bolsonaro nessa lógica consiste em fortalecer a mobilização popular. A direita tradicional não tem nem interesse, nem vontade política de deter o bolsonarismo. Em primeiro lugar, porque o seu programa econômico é o mesmo. O programa de PSDB, DEM, MDB, ou do PSL de Bolsonaro, dos militares, do olavismo, é o mesmo programa econômico contra o povo, contra a nação, contra a democracia. É o mesmo programa de reformas liberais, ultraliberais, que retiram direitos e conquistas. Há uma unidade entre a direita tradicional e a extrema-direita no que diz respeito ao programa econômico. Isso debilita muito a direita tradicional em enfrentar para valer o governo Bolsonaro. Tem suas escaramuças, suas divergências que devem ser aproveitadas, mas é evidente que a direita tradicional não reúne nem força, nem disposição política de derrotar o bolsonarismo. Apenas as forças populares, apenas as forças progressistas têm essa condição de impor um obstáculo ao bolsonarismo, de derrotar o bolsonarismo, de isolá-lo, de levá-lo à bancarrota e de construir uma saída democrática que só pode passar pela decisão do povo soberano, só pode passar pelas urnas e só pode passar pela libertação do ex-presidente Lula e sua plena reabilitação político-eleitoral. Por isso, manter a mobilização é tão importante. A mobilização defensiva, contra a reforma da Previdência, em defesa do ensino público, em defesa da universidade democrática, em defesa dos direitos e conquistas da classe trabalhadora e também a mobilização pela libertação do ex-presidente Lula. Bandeira essa que ganha cada vez mais importância, cuja magnificação foi determinada pelas revelações do Intercept Brasil. A campanha pela libertação de Lula é chave para que o povo brasileiro, para que as forças progressistas construam uma saída contra o bolsonarismo. Aos poucos, passo a passo, a campanha pela libertação de Lula vai ocupando, no cenário político brasileiro, papel semelhante a que jogou a campanha pela libertação de Nelson Mandela para derrotar o apartheid na África do Sul já há mais de 25 anos, há quase 30 anos atrás. A campanha pela libertação de Lula tem um poder simbólico e sintético para apontar qual o rumo que o país deve adotar para derrotar o bolsonarismo. O rumo da reparação de uma injustiça, do reconhecimento de sua inocência, da sua liberdade e do restabelecimento de seus plenos direitos políticos, para que Lula possa construir um grande bloco popular que derrote o conservadorismo e abra caminho no país para as grandes reformas estruturais que o país precisa para se desenvolver com soberania, democracia e justiça social. Termino assim minha exposição de hoje. Antes de encerrarmos o programa,
duas mensagens importantes. Primeira mensagem: sugiro a vocês fortemente que façam sua inscrição, aqueles que ainda não a têm, que façam sua inscrição no canal de Opera Mundi no YouTube. Nessa plataforma, vocês tanto poderão acompanhar nossas transmissões ao vivo, quanto pesquisar e assistir edições anteriores dos programas 20 Minutos e demais programas da TV Opera Mundi. O YouTube é uma plataforma muito mais amigável para assistir vídeos, para fazer comentários e também para contribuir financeiramente com o Opera Mundi através do Super Chat. E não se esqueçam, quando forem fazer a inscrição no canal do Opera Mundi no YouTube, de marcar o sininho. O sininho marcado, vocês serão avisados todas as vezes que novos programas forem ao ar. Programas nossos ou de nossos parceiros, porque o canal Opera Mundi também divulga programas dos nossos parceiros. Segunda mensagem: peço a vocês encarecidamente que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi. A assinatura solidária é um pequeno valor mensal que nossos espectadores e leitores pagam para que nós possamos ter os recursos necessários à sustentação e ao desenvolvimento de um jornalismo independente, de qualidade, para que nós tenhamos os recursos para a batalha cotidiana de ideias e informações contra a imprensa de direita, cada vez mais mentirosa e manipuladora. Vocês poderão obter informações sobre a assinatura solidária e realizá-la, porque é um processo simples e prático, no endereço www.operamundi.com.br/apoio. Eu vou repetir: www.operamundi.com.br/apoio. Façam agora mesmo uma assinatura solidária. A assinatura solidária é o principal instrumento de financiamento do Opera Mundi. É o que garante que o Opera Mundi continue crescendo, ativo e ofertando um jornalismo independente, sustentado principalmente pelos seus leitores e espectadores. Encerro aqui o programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, compartilhe, ajude na sua difusão. Nós voltaremos a nos ver na próxima quarta-feira, às 16h30, nos canais de Opera Mundi, no YouTube e no Facebook, com o 20 Minutos Internacional, às 4h30 da tarde. Até lá e um grande abraço.